E agora, então, vamos falar do inventário, né? Vamos ver o que tem dentro dessa caixa preta aqui, certo? E eu vou te falar como e o porquê que evitar o inventário é algo necessário, é algo que você precisa colocar como sendo o centro da sua atenção, como sendo um ato de amor pelos seus filhos. Digo que é um ato de amor porque você que está aqui comigo hoje, não precisa de nada disso. São os seus filhos que precisam. Ou melhor, os seus filhos vão precisar, porque hoje eles também não precisam de nada disso. Mas um dia eles vão precisar. Um dia eles vão precisar, eu não sei dizer quando, ninguém sabe dizer, mas com toda certeza um dia eles vão precisar. E esse ato de amor que talvez você faça hoje, ou que você tenha conhecimento para poder fazer a partir de hoje, vai evitar com que eles passem por um momento de horror, que é o tal do inventário. Então, a minha missão aqui hoje para vocês, pessoal, é a seguinte: nunca mais viver algumas situações que eu já vivi aqui no meu escritório, tá? Situações como dessa família que vocês estão vendo aí, a família do Júlio, que era casado com a Rosana, os pais do Rafael, certo? É, o Júlio e a Rosana tiveram o Rafael, eles trabalharam muito. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, eles compraram um imóvel próprio. Nesse período, o imóvel valorizou, está ali o apartamento da família, onde mora o Rafael, mora o Júlio, mora a Rosana, certo? Porém, em um determinado momento, infelizmente, o Júlio e a Rosana desapareceram, o Júlio e a Rosana faleceram, e ficou o Rafael morando no apartamento da família, mas sobrou para o Rafael uma coisa chamada inventário. E ele nos procurou, veio até o nosso escritório, começamos o inventário dele, que era um inventário relativamente simples, afinal, apenas um herdeiro, apenas um imóvel, foi feito de forma extrajudicial no cartório, certo? Porém, o Rafael passou por poucas e boas. Então, vou convidar vocês agora para acompanharem comigo o que é o, o, o inventário, certo? Então, nós vamos considerar aqui, a título de exemplo, que aquele imóvel do Rafael lá tinha sido comprado há 15 anos atrás pelo Júlio e pela Rosana, pelo valor de R$ 300.000. E esse é o valor da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, na época da aquisição, certo? R$ 300.000. Porém, passou-se 15 anos, o imóvel valorizou e ele hoje tem um valor de mercado de R$ 1 milhão. E aí o Rafael precisou fazer um inventário deste imóvel no valor de mercado de R$ 1 milhão. E aí a gente começa, então, com o cartório de notas. Como eu falei, um inventário relativamente simples, feito de forma extrajudicial, tá? Fomos ao cartório e o cartório tirou do Rafael 5%, mais ou menos 0,5% é o valor, né? Tirou R$ 5.000 do Rafael, certo? Certidões, teve um gasto de certidões, porque é necessário fazer certidões de algo aproximado de R$ 2.000. Esses números não são quantitativos, tá, pessoal? É só para a gente ter uma ideia. O cartório de registro de imóveis tirou mais 0,5%, mais R$ 5.000, porque o imóvel estava no nome dos pais e tinha que passar agora para o nome do Rafael. O famoso o imposto da morte, imposto da herança, ou ITCMD, né, como todos conhecem, de 8%, porque apesar de em Santa Catarina ser escalonado de 2 a 8, a partir de R$ 150.000, o valor do imóvel, a partir de R$ 150.000, é a alíquota máxima, a alíquota cheia, de 8%, né? Então, R$ 80.000. O advogado, que a gente está considerando aqui o mínimo que a OAB determina com relação à cobrança de honorários, né, no processo de inventário, 5%, pode chegar até 20%, mas a gente considera aqui, então, os 5%, R$ 5.000, certo? E o total do inventário, o total das despesas do inventário do bem que o Rafael mora, para passar para o nome dele, por conta do falecimento dos pais, do Júlio e da Rosana, é R$ 142.000, que já equivale a 15% do valor do patrimônio. Porém, pessoal, o mais importante é o seguinte: será que o Rafael tinha ou tem guardado esses R$ 142.000?
É muito difícil, provavelmente. Ele não tinha, e se a gente começar a imaginar no exemplo da família de vocês, dos filhos de vocês, muito provavelmente, muito poucos terão esse dinheiro guardado no banco para poder ser retirado e fazer os pagamentos. Então, o inventário não acabou por aqui. Tem mais custos relativos ao inventário que nós vamos começar a analisar a partir de agora, que é o que eu estou falando para vocês. E se não tiver dinheiro, qual que é a solução? A maior parte da solução, na verdade, tem duas. Ou vai aos bancos pedir dinheiro emprestado e pagar juros, né? Ou vai vender o imóvel, que é basicamente o que acontece. Só que a gente sabe, vocês sabem, ninguém compra um imóvel que está em inventário, a não ser um tipo de pessoa, o investidor, aquele que vive disso, aquele que compra e vende, compra mais barato e vende mais caro. Então, muito provavelmente, com o Rafael foi assim, mas muito provavelmente, se tiver que vender um imóvel, certo? Vai ter que ser com um deságio. E um deságio, vamos colocar aqui, de 20%, já vi até de 50%, né, pessoal? Então, o imóvel que era avaliado em R$ 1 milhão, será vendido, né? Foi vendido por R$ 800 mil. E aí, por conta disso, vem outras despesas no inventário que eu vou mostrar para vocês. Então, como eu já tinha explicado, a solução era vender o imóvel, porque não tinha os 142 mil para pagar, teve um deságio de 20%, que no caso do nosso exemplo é R$ 200 mil, certo? O valor do imóvel, né, ficou em R$ 800 mil, tá? E aqui, o que está escrito aqui nessa parte, nesses 500 mil? É a diferença positiva entre o valor de aquisição e o novo valor do imóvel. Por quê? Vocês lembram lá no início que eu falei que há 15 anos atrás eles compraram o imóvel por R$ 300 mil? Então, compraram por R$ 300 mil naquela época e foi vendido agora por R$ 800 mil. Então, teve uma diferença positiva entre o valor de aquisição e o valor de venda. E essa diferença positiva vai gerar um imposto de renda sobre o ganho de capital de 15%. 15% sobre a diferença, 15% sobre os 500 mil, R$ 75 mil. Então, nós temos um novo custo total para o inventário do Rafael, que é de R$ 217 mil, certo? E como o Rafael vendeu por 800, pagando os 217 mil, sobrou no bolso do Rafael, né? Sobraria no bolso do seu filho, se você estivesse fazendo esse exemplo como analogia para o caso dele, R$ 583 mil. A perda patrimonial foi de R$ 417 mil, 42% do patrimônio de perda patrimonial. Então, pessoal, quando vocês me ouvem falar que o inventário acaba com o patrimônio da família, é por conta disso. Mais de 40% de perda patrimonial. O Rafael experimentou isso, e muitos filhos e muitas famílias brasileiras experimentam isso todos os dias, certo? Isso é um absurdo. E aí eu pergunto para vocês, o Rafael, com esse saldo que sobrou de 583 mil, compraria outro imóvel no mesmo local ou próximo ao local onde ele mora atualmente? É óbvio que não. Muito menos do mesmo tamanho. Então, quando a gente fala que o inventário condena os filhos das famílias brasileiras ao rebaixamento de classe social, é nesse sentido, que com esses 583 mil reais, o Rafael vai morar em outro bairro, muito mais afastado, provavelmente, da escola do filho dele, do local onde ele trabalha, e vão vindo outros custos, acabam vindo outros custos com relação a isso, e é isso que a gente fala. O inventário rebaixa, o inventário condena o seu filho a ser rebaixado de classe social, certo? A Maria Cadoni falou aqui, misericórdia. Maria, misericórdia. E olha só, mais para frente a gente vai falar, vai aumentar, tá? Esse ano ainda vai aumentar. Então, só para a gente, esse número é importante vocês terem na cabeça, tá, pessoal? Então, eu vou repassar com vocês rapidinho. O inventário no imóvel comprado, aqui está com erro, 15 anos, está 10 anos, mas enfim. O imóvel foi comprado no passado por 300 mil, vale hoje R$ 1 milhão, está ali o imposto, né, o ITCMD, está ali os honorários do advogado, está ali o cartório, as certidões, enfim, o custo de 142 mil. Porém, por conta de ter que vender o imóvel, vendeu com desvalorização, porém, teve ganho de capital porque vendeu por um valor maior do que quando comprou,
né? O Leão teve que ficar com uma fatiazinha aí desse valor, R$ 75.000, certo? Não considerei aqui o percentual do corretor, porque normalmente se vende através de um corretor, e o corretor cobra aí normalmente 6%, mas enfim, vamos deixar a conta aqui, certo? Aquele imóvel de R$ 1 milhão foi vendido por 800, as despesas que o Rafael teve, a perda que o Rafael teve foi de 417, sobrou 583, e o que eu quero enfatizar para vocês é exatamente isso. O inventário consome mais de 40%. Hoje, inventário hoje, no dia 29 de fevereiro de 2024. Hoje, consome mais de 40% do patrimônio, do total do patrimônio das famílias. Certo? Então, é isso. A grande sacada, o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: graças a Deus, não precisa ser assim. Não precisa ser assim porque você que está aqui comigo hoje, você pode evitar isso. Saiba que existe um caminho possível, existe um caminho legal e, portanto, lícito para evitar que isso aconteça. É um caminho que eu sei como percorrer, tá? E que hoje eu vou te entregar aqui. Vou te dar, como falo, o caminho das pedras. Porque eu não consigo te entregar ele, esse caminho eu não consigo te entregar depois que você não estiver mais aqui. Depois que seu filho tenha virado herdeiro, infelizmente não tem o que fazer. Ele vai vivenciar o inventário e vai vivenciar todos os horrores que esse procedimento causa, certo? E por conta disso, e por isso que eu trouxe o exemplo do Rafael, isso me deixava chateado, me doía mesmo, sabe, pessoal? É uma coisa que não é justo, tá? Porque é óbvio, eu tenho 2 filhos, todo pai ama seus filhos. Todo pai que ama os seus filhos vai querer trilhar pelo caminho, que é esse caminho que eu vou te mostrar, depois que conhecer. Ninguém quer ver a gente faz de um tudo para os nossos filhos não passar dificuldade, né? A gente tem que estar se policiando para não fazer demais, para não mimar eles, para que eles estejam realmente preparados, né, para o mundo, né? Então, por conta de ter ficado chateado, né, e até porque de saber que eu conhecia esse caminho, que a gente fez esse evento, né, fez essa palestra para poder levar essa informação para mais e mais pessoas, porque eu tenho certeza. Comentem comigo aqui, por favor. Vocês tinham ideia de que o inventário custava isso tudo? Vocês tinham ideia do quanto o inventário é prejudicial para o patrimônio de vocês, para o patrimônio da família? Né? Comentem comigo aqui. Não. O Ivan está mais ligado, né? O Ivan Dutra falou que sim. Mas a grande maioria, pessoal, eu tenho feito isso há tempos, como eu falei, há muito tempo, e os meus colegas também, a grande maioria das famílias não tem ideia, não tinha ideia disso, né? E, como eu disse, esse é o problema, está apresentado e está posto o problema, mas, graças a Deus, tem solução, certo? E essa solução é um caminho que algumas pessoas já trilham ele há alguns anos, há algumas dezenas de anos, inclusive. E essas pessoas que trilham este caminho são os bilionários. E eu te digo por que os bilionários já trilham esse caminho. Porque apesar, como eu falei, é um sistema lícito, apesar da existência da lei, a lei no Brasil, essa lei especificamente, tem 47 anos, tá? Ela era e ela é desconhecida da grande maioria dos advogados, porque ela é uma lei muito específica. Então, ela só é conhecida e foi dissecada apenas por poucos advogados, aqueles que integram as grandes bancas de advocacia do país, certo? Que são aquelas que só quem tem muito dinheiro, só quem é milionário, bilionário, pode pagar, certo? Só que esse caminho também estava, com o decorrer da minha caminhada, esse caminho também estava disponível para os meus clientes. E os clientes, como eu falei, dos meus colegas de time. Aqueles mais de 1.000 profissionais que nós temos que atuam conjuntamente no Brasil inteiro só com isso, só com o planejamento patrimonial da família. E aí, por conta disso, nós decidimos dar um basta nessa falta de informação. Por conta de nos indignarmos efetivamente, porque
por isso que eu falo que é uma caixa preta. São informações que ninguém abre, porque muita gente ganha com isso. Ganha o judiciário, se o processo for judicial, tem as custas. Ganha os cartórios, se o processo for extrajudicial. Ganha o registro de imóveis. Ganha o advogado. Né? Ganha os terceiros. E ganham o quê? Ganham parte do seu patrimônio. Parte daquele patrimônio que você, ó, tenho certeza, suou muito para conseguir e para segurar, né?